As pirâmides egípcias de Gizé são uma obra-prima arqueológica, uma das 7 maravilhas do mundo. Um dos marcos mais famosos do planeta, são as estruturas mais impressionantes, feitas pelo homem. Depois de muitos anos de estudo, e nosso avanço em tecnologia, ainda nos perguntamos como foi construída. E o que há por trás dessas estruturas magníficas, ou foram construídas por alienígenas avançados. Como as enormes pedras foram movidas, que cimento misterioso foi usado para uni-las, as perguntas são infinitas. Então, dos mistérios ao fatos, vamos mergulhar em um dos tópicos mais fascinantes do mundo, as pirâmides egípcias. E não se esqueça, inscreva-se no canal, e ative as notificações. Com tantas perguntas sem respostas sobre as pirâmides, existem muitas teorias alternativas sobre como essas construções surgiram. A teoria que surge repetidamente, e a vida de outro planeta. A teoria sugere que os egípcios devem ter tido ajuda de tecnologia superior para chegar a tais dimensões exatas, para as pirâmides, ou que foram construídas apenas por visitantes alienígenas avançados sem qualquer assistência humana. Há alguma evidência que acrescenta peso a essas teorias, em particular o fato de que alguns dos detalhes extraordinários do alinhamento das pirâmides só podem ser vistos do ar. Teria sido impossível calcular a orientação das pirâmides sem uma visão aérea, algo que certamente só um visitante de outro planeta poderia ter conseguido. Também teria sido impossível ter construído a grande pirâmide voltada para o polo norte magnético exato, sem ter uma bússola. E o extraordinário alinhamento dos objetos celestes não teria sido possível, ou pelo menos incrivelmente difícil. Além disso, os egípcios não teriam conhecido a duração exata do ano, ou onde o solstício de verão. Porque na noite de um solstício de verão, o Sol pode ser visto no centro exato das duas pirâmides. E se os alienígenas construíram as pirâmides por volta de 10.000 a.C., como se afirma, isso explicaria a teoria de Orion. Porque o posicionamento das 3 pirâmides de Gizé teria alinhado exatamente com as 3 estrelas de Orion. Como eles estavam localizados naquela época, é teorizado que apenas seres de um outro mundo altamente inteligentes seriam capazes de calcular e acionar alguns desses e outros detalhes intrincados das pirâmides, coisas que mesmo com a melhor tecnologia do mundo, hoje ainda não oferece uma resposta definitiva. A Grande Pirâmide do Egito foi a estrutura mais alta do mundo. Foi construída há 4.500 anos apenas com trabalho manual e ferramentas simples, para fabricar e mover cerca de 2,3 milhões de pedras, a maioria pesando mais de 2 toneladas. Mas como eles fizeram isso? Mas até hoje, os cientistas não podem ter certeza de como as pirâmides foram construídas. O que se sabe é que os construtores teriam sido egípcios fortes altamente qualificados, não escravos como às vezes é descrito, e a força de trabalho foi pensada em algo entre 14.000 e até 40.000. Apenas pense que a Grande Pirâmide sozinha é estimada em 2,3 milhões de blocos de calcário, 8.000 toneladas de granito e 500.000 toneladas de argamassa. Não é de admirar que questionemos como essas enormes quantidades de materiais de construção foram transportadas, e muito menos manobradas no local, algumas das quais levantadas a mais de 450 pés. O que sabemos um pouco é que os blocos eram de pedreiras próximas, e como era a tradição dos antigos egípcios, no momento em que são correntes martelando cunhas de madeira embebidas em água em rachaduras, à medida que a água foi absorvida, e as cunhas se expandiram, isso causou a quebra da rocha uma vez que foram capturadas, foram transportadas de barco, ou flutuaram usando um dispositivo de flutuação para cima ou para baixo. O rio Nilo e depois para o local de construção da pirâmide. Essa é a teoria mais plausível sobre como o material de construção foi transportado para o local da pirâmide, mas isso não explica como as próprias pirâmides foram construídas primeiro. Não vamos esquecer que alguns dos indivíduos estima-se que os blocos pesam até 70 toneladas, sendo que a maioria pesa cerca de 2,5 toneladas. Mesmo os guindastes de construção movidos a combustível modernos geralmente não levantam mais de 20 toneladas. Então, como eles fizeram isso? Os blocos chegaram ao local da pirâmide. Um sistema de rampas teria sido usado para manter as pedras no lugar.
mas devido ao seu peso e altura que precisariam ser transportadas, quando as pirâmides começaram a tomar forma, torna essa teoria incrivelmente improvável, embora não impossível para a maioria das pessoas. A segunda teoria parece mais plausível. As enormes pedras flutuaram para a posição usando o mesmo método de flutuação, possivelmente usado para transportá-las para o local. Mas embora pareça simples, no vídeo e nos diagramas, não se esqueça que estamos falando de toneladas de pedra. A quantidade de pontos que ele precisava para isso seria astronômico. Levar em conta a impermeabilização necessária para as câmaras de água e a quantidade de pressão nas portas da escotilha que precisariam ser abertas e fechadas. Parece insano essa teoria, embora boa no papel. Não temos evidências suficientes para sugerir que foi assim que esses blocos foram manobrados e isso porque, apesar de algumas das mentes mais inteligentes investirem nisso, ainda não temos certeza de como exatamente essas estruturas incríveis foram construídas. Grandes pirâmides de Gizé são as estruturas mais perfeitamente alinhadas do planeta com uma pegada de 13 acres, que você pensaria que haveria muito espaço para erros em termos de perfeição da estrutura da pirâmide. No entanto, ao longo dos anos mais e mais pessoas foram percebendo o quão alinhadas elas parecem estar em relação às estrelas na Terra e principalmente a Grande Pirâmide, que das três, é aquele que guarda mais segredos, e tem confundido cientistas, arqueólogos e astrônomos por anos. Um exemplo é se você multiplicar a altura das grandes pirâmides por 43.200, é igual ao raio polar da Terra. Agora isso não significaria nada. Se você multiplicar o perímetro da base pelo mesmo números, é igual à equação circunferência da Terra. Pode ser uma completa coincidência, mas somos levados a acreditar que eles foram construídos em uma época em que ninguém sabia nada sobre a Terra. Aliás, a Grande Pirâmide também está voltada para o norte, com apenas 13,60 graus de erro, e quando foi construída estava alinhada exatamente com o Polo Norte, e está posicionada no centro da massa da Terra. As 4 fases da Grande Pirâmide são ligeiramente côncavas. A única construída desta forma, no entanto, este fenômeno só é aparente ao entardecer e pôr do sol nos equinócios de primavera e outono, quando o Sol projeta sombras na pirâmide, e notavelmente a curvatura projetada nas fases da Grande Pirâmide corresponde exatamente ao raio da Terra. E você em qual teoria acredita? Queria muito saber sua opinião, aqui nos comentários. E não se esqueça de curtir nosso vídeo, e se inscreva-se no nosso canal.